Começamos o primeiro domingo do tempo da Quaresma e a Igreja apresenta-nos, na primeira leitura e no Evangelho, duas imagens que são aparentemente contraditórias. A primeira leitura, estamos no início de tudo, no capítulo 9 do livro do Gênesis, a imagem do dilúvio, e depois o Evangelho, que é logo o princípio, o primeiro capítulo de São Marcos, Jesus no deserto. Por um lado, o dilúvio, muita água; por outro lado, o deserto. Aquele sítio onde a primeira coisa que nos ocorre é não há água. Porque é que o Senhor nos dá, na sua liturgia, na liturgia da Igreja, estas duas imagens? Nós sabemos, é um tempo de deserto, o tempo da Quaresma. É um tempo de maior solidão, de maior silêncio, para ouvirmos a voz de Deus. O que é que significa este deserto? O que é que significa este dilúvio? Se calhar a primeira coisa que vem ao nosso coração é morte. O dilúvio, olhamos e pensamos, bem, o dilúvio foi devastação total, uma limpeza total, a morte de todos. E foi mais ou menos assim. Quando olhamos para o deserto, também podemos pensar, bem, no deserto não há vida, aquilo que caracteriza o deserto, não há comida, não há vida, não há vida. E é verdade, mas não totalmente assim. Primeira leitura, o livro do Gênesis, o dilúvio. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis, é-nos relatado a história da criação do mundo. No primeiro e no segundo capítulo, Deus cria todo o universo, vai criando ao longo daqueles dias e depois finalmente cria o homem à sua imagem e semelhança. Depois, logo a partir daí, nós vemos uma sucessão de tragédias. No capítulo 3, a queda, o pecado original. Depois, no capítulo 4, temos o drama de Caim e Abel e daquela morte fratricida. E depois, logo a seguir, passam, enfim, alguns tempos, e a partir do capítulo 6, 7º e 8º, este que nós estamos a acompanhar, o dilúvio. O que vimos foi uma sucessão de infidelidades, e por causa disso de sofrimento, o afastamento de Deus leva sempre a isso, e mortes e guerras entre os homens, e falta de amor. Vemos sempre, essa é a consequência mais imediata e mais longínqua do pecado. Quando cortamos a nossa relação com Deus, a nossa vida fica desordenada. Quando cortamos a origem do amor, não conseguimos amar, e então no nosso coração abre-se espaço para o ódio, para as invejas, para o esquecimento, para o desprezo. E então vemos que aparece o dilúvio como uma misericórdia de Deus. É de facto uma limpeza. Mas Deus não destrói a sua humanidade, Deus não destrói a sua obra. Exatamente o que acontece no dilúvio é representado naquela arca, onde estão os animais e onde está aquela família de Noé, é um recomeço. O Senhor, porque ama o seu povo, quer que o povo tenha uma segunda oportunidade, possa recomeçar. E então nós vemos quase plasmada uma nova criação no tempo do dilúvio. As águas cobrem toda a terra e vemos depois naquela imagem Noé que lança primeiro um corvo e depois lança aquele pássaro que vai, uma pomba, que vai procurar um sítio onde repousar. E lembramos, na criação do mundo está descrito, o Espírito pairava sobre as águas. As águas cobriam a terra inteira e o Espírito não tinha onde pousar. E aqui também esta pomba que representa o Espírito Santo, na tradição da Igreja, só volta, quando volta com um ramo de oliveira, é sinal que as águas estão a baixar e que já aparecem as árvores e, portanto, é sinal de esperança, é sinal que o Senhor, de facto, não aniquilou todo o mundo. O Senhor deu uma nova oportunidade. Portanto, há aqui uma nova criação. Depois, o mandamento de Deus, a seguir ao episódio do dilúvio, Deus fala a Noé e diz-lhe: ide e multiplicai-vos. Exatamente aquilo que Deus tinha dito aos nossos primeiros pais. Portanto, aquilo que o Senhor tem para dizer é sempre a mesma coisa. Deus é imutável, a sua vontade é imutável. Deus tem sempre para nós um desejo de vida, porque nos cria. Deus tem sempre para nós um desejo de vida, porque quer que nos multipliquemos. Deus tem sempre para nós um desejo de vida, porque Ele não nos quer aniquilar. Pelo contrário, mas Ele quer que nós tenhamos a verdadeira vida, que só acontece com Ele. Quando olhamos para Ele, fonte de vida, e procuramos fazer segundo a sua vontade. Portanto, o dilúvio é, para nós, como aliás São Pedro nos ajuda na segunda leitura, uma imagem do batismo. Aquilo que acontece no nosso batismo é isso mesmo, é esta limpeza. É um momento de morte? É um momento de morte. Somos chamados a morrer para o homem velho, a morrer para os nossos pecados, a morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se eu quero ressuscitar com Cristo, é preciso que morra primeiro com Ele. É impossível ter a vida nova de Cristo se eu não estou disposto a passar pela morte.
Cristo, para ressuscitar, teve de passar pela cruz. Por isso, o nosso tempo da Quaresma é sempre este tempo em que nos crucificamos com Cristo, em que queremos este caminho de morte e de cruz para que resplandeça depois uma nova vida. E podemos dizer, um recomeço. É por isso que Jesus vai ao deserto. Chegamos a este Evangelho, logo o princípio do Evangelho, nesta versão de São Marcos, é muito sintético esta passagem de Jesus no deserto e das tentações. Jesus vai ao deserto, não nos esqueçamos, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Portanto, o deserto não foi algo que Jesus estava condenado, não. O Espírito inspirou Jesus a ir ao deserto. E Jesus, que tinha sempre este desejo de fazer a vontade do seu Pai, vai livremente ao deserto. Por isso também cada um de nós não somos, digamos assim, obrigados a ir ao deserto. É uma graça que o Senhor nos concede e nós, inspirados pelo Espírito, queremos fazer este tempo de Quaresma. Queremos fazer este tempo de deserto. E neste tempo de Quaresma, neste tempo de deserto, e podemos dizer no tempo da nossa vida, acontece-nos como Jesus, temos tentações à nossa volta. Jesus passa 40 dias no deserto e é tentado, no silêncio e na solidão. E nós olhamos para Jesus e para as suas tentações e percebemos que a tentação não é o pecado, que Jesus foi tentado, mas Jesus nunca pecou. E por isso Jesus ensina-nos a vencer as tentações. E na nossa vida, nós pedimos muitas vezes, eu gosto de acreditar que Jesus, quando ensina os seus apóstolos a rezar, quando ensina a oração do Pai Nosso, no final diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E se calhar ao coração de Jesus veio este tempo no deserto da Judeia, onde Jesus esteve, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentações temos-las à nossa volta. É preciso pedir a Deus que não nos deixe cair na tentação. E isso é o pecado. Por isso Jesus ensina-nos como Ele venceu o diabo, respondendo com a palavra de Deus. Tinha sempre presente no seu coração e na sua boca a palavra de Deus. Também cada um de nós, neste tempo da Quaresma, devemos escutar mais a palavra de Deus. Na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição da Igreja, no ensino da Igreja, nós ouvimos a voz de Deus. Quando estamos a ser tentados, o nosso coração deve estar cheio desta arma com a qual vencemos as tentações, que é a palavra de Deus. Tenho um momento de tentação e lembro-me de uma palavra que Jesus disse, ou de uma palavra de um santo, de alguma coisa que eleva o meu coração a Deus. Deve estar muito presente no nosso coração. E por isso temos de escutar, temos de ler a Escritura todos os dias, temos de ouvir o ensino da Igreja, aquilo que a Igreja nos dá como arma para vencermos as tentações. Ao mesmo tempo, para vencermos as tentações, temos de ser prudentes, não nos pormos em situações que nos levem a pecar. Isso é o básico da vida cristã e todos nós já passamos por isso. Se não somos inteligentes, se não somos sábios, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, se não somos prudentes, é muito difícil não cair nas tentações. Temos de evitar as situações que nos põem à beira de cair no pecado. E o Senhor também nos ensina isso. Queridos irmãos, não tenhamos medo do deserto. No deserto, nas tentações, mesmo nas tentações do deserto, Jesus tornou esse momento num momento de vitória. Nós podemos dizer, os momentos de tentação e de tentação vencida com Cristo é onde se revela a vitória de Cristo na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida espiritual, vejo evolução porque permaneci fiel a Deus e vejo que resisti a esta ou aquela tentação e fico contente por isso, e é bom que fique contente por isso, não vou atribuir essa vitória a mim mesmo, mas a Cristo. Assim como Cristo venceu as tentações, Ele ensinou-me a chave do caminho da vida cristã, vencer as tentações. E por isso Deus é tão bom que mesmo no momento de deserto, no momento difícil na nossa vida, como que estamos a passar todos nós, no momento em que somos especialmente tentados na tentação do desespero, do desânimo, de abandonar a vida cristã, de faltar à caridade ou à paciência em relação aos nossos irmãos, deixemos que Cristo vença em nós estas tentações e celebremos isso. Que bom que é, eu vejo que agora, que neste tempo em que não tive missa presencial, em que não podia ter a minha vida da maneira que tinha, consegui ainda assim manter-me fiel. Bendito seja Deus por isso. Então, este tempo foi um tempo para se manifestar a vitória de Cristo. Cristo venceu o mal em mim e na minha vida, porque eu colaborei com Ele, porque eu fui com Ele ao deserto. É isso que eu peço, queridos irmãos, para cada um de nós e para as nossas famílias, que este tempo da Quaresma, tempo de silêncio e de solidão, seja um tempo da vitória de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.